Bom, nós vamos convidar os 4 palestrantes. Nós temos alguns minutos para a gente discutir. Por favor, dá um fone. Pode fazer tudo em português, porque vai ter tradução, tanto para o professor Quebebo quanto para a Jennifer. Enquanto as pessoas sentam, eu quero fazer uma pergunta provocativa. Foram 4 apresentações muito interessantes e coisas que nós vamos discutir, mas eu queria saber o seguinte: nós estamos aqui numa plateia de experts em câncer de tireoide. Então eu queria saber de vocês, se por um acaso vocês descobrissem incidentalmente, num dupla de carótida em vocês, um nódulozinho de 8 milímetros e que tivesse características ultrassonográficas posteriores de malignidade. 1, funciona ou não funciona? E 2, se der carcinoma papilífero, vai fazer active surveillance ou vocês operariam? Quem funcionaria? Tá bom. E se desse microcarcinoma papilífero, quem operaria e quem operaria? So, Professor Ito don't have any influence here. Okay. What percentage of the audience are surgeons, though? I didn't hear. What percent of the audience is surgeons? Muito bem. Então, está aberto para as perguntas. Por favor, o microfone ali. Depois aqui. Muito obrigado pela apresentação. Eu teria uma dúvida, especialmente o Dr. Electron. Teria algum sentido, numa punção biópsia, usar marcadores de risco de agressividade como KI67 para fazer um screening de prognóstico? Porque hoje nós baseamos meramente na citologia. E entendo alguma coisa desse tipo, haveria um espaço para ablação dessas lesões em vez de meramente uma observação clínica? Hoje, em outras lesões, em fígado, em outros locais, com laser ou radiofrequência, se elimina com grande facilidade disso. E quem sabe uma pessoa não tem de conviver 40 anos seguindo um ultrassom para saber o que está acontecendo. Obrigado. Só um instantinho, eu queria só que as pessoas se identificassem. Quando o Dr. Jairo, eu conheço, é de São Paulo, mas quando fizer a pergunta, se identifique. Dr. Quebebo, please. Thank you for that question. Ki67 is predictive of progression and prognosis for some other solid malignancies. I'm not aware of any data that we have that it's helpful for thyroid cancer. So you could ask the same question for BRAF mutant tumors. You could ask the same question for TERT promoter mutations. So it's difficult to answer that question outside of any literature. So perhaps a study looking at that and demonstrating those are the patients that have progression would be the way to definitively answer that. Aqui primeiro. Que deu? Depois aí. Dentro da Bartolomeu de Recife, dentro disso que o Dr. Mário falou antes, eu recebi uma paciente há mais ou menos um ano. Essa jovem chegou para mim com 36 anos de idade com um diagnóstico de um carcinoma papilífero de tireoide num nódulo de 0,8 centímetros. Só que aconteceu um fato com ela interessante. Ela tinha feito essa biópsia há 15 anos atrás. E há 15 anos atrás, ela fez a biópsia e a mãe dela teve um problema, teve um AVC. E ela, como filha única, foi tomar conta da mãe e não foi pegar o resultado. E pegou esse resultado 15 anos depois. Fez um ultrassom, o ultrassom media 0,9. Eu solicitei um novo ultrassom para ela, media 0,9. E aí a pergunta é: operaria ou não operaria essa jovem? Para quem você está dirigindo? Para todos. Então, Jennifer, please. You're not the surgeon. No, I'm not a surgeon, but I'm happy to answer this question.
I would make a very strong argument against removing this tumor if it's only grown a millimeter in 15 years. We certainly know from ultrasound studies that a change of a millimeter in a nodule is not statistically significant. That we can, it's not until the volume of the nodule has changed 50% that it is significant statistically. So a millimeter is not significant to me, and if it hasn't changed in 15 years, it's probably not going to. Though I would want to follow her with serial ultrasounds just to make myself feel better, probably more than anything else. But I would probably want to see her at least annually for a couple of years, and then maybe every other year if she promises to come back. Anyone wants to make a comment? Eu concordo, eu não faria nada nessa paciente, mas um ponto importante que tem que ser discutido é a diferença de conduta entre o que acontece conosco, especialistas, quando recebemos um paciente com um câncer de tireoide, e o que acontece em termos populacionais. Nós acabamos de ver o que aconteceu na Coreia, onde houve uma epidemia de cânceres. Nós vimos os dados apresentados que mostram que isso não é isento de complicações, tem um custo social importante, econômico importante e para o próprio paciente importante. Então, eu acho que a discussão do que fazer em um determinado paciente depende de uma série de circunstâncias muito individuais e peculiares e não cabe aqui discutir. Mas uma coisa importante de levarmos de um evento como esse é que nós somos fundamentais nas mudanças de comportamento. Então, independente do caso mostrado, nós temos de lembrar aquilo que estamos vendo como evidências de literatura. O câncer de tireoide não precisa ser operado, apesar do sentimento existente atualmente, e nós é que temos que modificar essa percepção. Adriano, eu queria um comentário teu em relação ao problema ético aqui da gente, dito em relação a isso que a Laura está falando. Eu acho que o grande ponto é esse. A gente não consegue estabelecer um formato exato da ética que envolva a segurança, até por um dado muito recente. Apesar do segmento de 15 anos dos trabalhos do Ito, ou mesmo um caso como esse, todo mundo esbarra nessa questão da segurança ou de tudo mais. Mas são realmente uma situação de que o tempo mostrou segurança absoluta. Eu acho que a questão do desenvolvimento de um contrato ou de algo que possa falar, este é um caminho seguro para observação, pelo jeito, acho que vai se encaminhar por aí uma formatação melhor, né? A gente está num ponto ainda que os estudos mostram segurança, mas outros mostram dúvidas na questão exatamente ética desse ponto de vista. Acho que é muito importante essa complementação da New England, quando ele fala, a quebra da mensagem de screening universal mudou completamente o comportamento. Então, e provavelmente a gente vai, a partir de agora, entender um novo caminho da epidemiologia nos próximos 10 anos. E acho que nesse tempo uma coisa de segurança ética surge seguro para todos nós, né? Quer dizer, acho que ainda é precoce você falar faça ali, faça aqui, mas de fato, como mudou, né? Nós não discutimos isso até um pouco tempo atrás. A gente fala, olha, dá para observar, esse é um caso que mostra que são coisas separadas e diferentes e distintas, o incidental do não incidental, né? Mário Romualdinho, posso perguntar? Tem alguém na sua frente lá. Criciúma, Santa Catarina. Eu queria perguntar para o grupo, em especial a doutora Gênesis, que apresentou sobre obesidade e câncer de tireoide, sobre o metformina, né? A gente tem visto vários papers falando do metformina em relação à diminuição de nódulos de tireoide, inclusive pacientes diabéticos usando metformina e não usando, os tumores parecem ser menos agressivos, menores. Como é que está sendo essa visão de vocês lá? Estão usando? O que você acha? So I am currently not using metformin at all
in the management of patients with thyroid cancer. I think the studies are conflicting and probably not very well done to show a conclusive evidence of benefit with metformin. So at this point, I'm not currently recommending its use. But certainly, I also don't manage diabetes in my practice. I only see thyroid cancer patients. So, if patients are on metformin for their diabetes management, then that's fine. But it's not like I'm managing their diabetes and intentionally using metformin for that purpose. So, no. Mas acho que ano que vem você vai ter uma resposta brasileira, pelo menos de um grupo, sobre isso aí. Fala. É interessante que realmente são poucos os trabalhos com metformina. Nós estamos fazendo double-blind control. E tem um muito interessante em relação a ciclo celular e crescimento celular com metformina, mas de fato os dados ainda são conflitantes, né? Então, interessante. Tem que esperar um pouquinho mais. A gente está estudando isso e tentando, inclusive, estudar a via de sinalização para depois ver quais são os efeitos. Primeiro se tem efeito e depois como tem efeito. Unfortunately, one last question to our great Romaldini. Obrigado. Eu ia fazer um pequeno comentário simples, depois eu pergunto para a Laura, mais ou menos prática. Eu me lembro de muitos anos atrás, o professor Williams, de Cardiff, que me falou, quando começavam essas discussões na European Thyroid Association, ele falou uma vez, bom, todo câncer um dia foi micro. Então a evolução normal dos bicocarcinomas é se tornar-se um carcinoma. Eu não vejo muita diferença em evolução. E a respeito daquele caso do 0,9, a gente precisa pensar um pouco, não só olhar só o volume, a paciente, o tempo. Se aquela paciente que o colega do Recife dizia, eu tinha 0,9, se ela tiver uma tiroidite de Hashimoto associada, níveis altos de anticorpos, eu acho que tem uma proteção, e aí você tem mais um dado clínico e não simplesmente uma biópsia e um valor do nódulo. Então precisa procurar. Daí eu pergunto para a Laura, de todos os marcadores imunológicos, qual que você preconiza que no futuro possa auxiliar como um marcador de câncer benigno ou não? Porque são vários marcadores, porque a gente sabe que o anti-TPO não é suficiente para definir, simplesmente é um marcador do que já ocorreu na célula. E o médico gosta muito de medir anticorpo. Eu acho que a gente precisa procurar estudar os problemas celulares imunológicos. Mas tem muito marcador, então talvez você tenha uma ideia se o FOX seria o ideal. Obrigado. Eu não sei. Nesse momento, o que parece é que nós não vamos ter um marcador único. Vai acontecer com a resposta imunológica aquilo que já acontece com a parte molecular. Nós temos vários elementos e o que funciona na prática é o perfil daquele paciente. É o conjunto de aspectos clínico, molecular e de resposta imunológica que ele tem. Nós vamos continuar tendo de avaliar tudo isso em conjunto. Marcadores, como existem para o câncer do tipo medular, não vai aparecer. Não acredito a essa altura que vai aparecer. Okay, 10 minutes for a coffee break. Thank you very much.